Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nosso estudo sobre o livro de Josué, especialmente nos concentrando que Josué é um representante de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro libertador, que nos introduzirá na Canaã Celestial. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, por apreciar esse programa, não é? Sobretudo por amar esse livro sagrado que é a Bíblia e também estudar a lição da Escola Sabatina, não é? Você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina? Ainda não? Então faz o seguinte, entre agora em lições.cpb.com.br e faça a sua assinatura para garantir que a lição da próxima temporada já esteja na sua casa. Você pode fazer isso e também pode adquirir de forma avulsa o material pelo mesmo site, lições.cpb.com.br. Aqui o programa Lições da Bíblia estuda a Bíblia, por isso Lições da Bíblia, conforme a Bíblia é explicada nesse guia de estudos especial. Eu já vou aproveitar e dizer que nesse guia de estudos também você vai encontrar um fascículo especialmente para encontros de pequenos grupos. Pequenos grupos são reuniões que nós fazemos nas casas, né? Estudamos a Palavra de Deus também e temos momentos especiais de confraternização. A gente chama isso de o encontro fora do encontro, não é? Então, você encontra tudo isso nessa lição tão especial que você, repito, pode adquirir em lições.cpb.com.br. Está aqui essa lição, essa é desse trimestre, não é? Mas tem a próxima que já está quentinha, já lá na Casa Publicadora, esperando você pedir a sua. Bom, vamos apresentar os nossos amigos aqui que estão conosco ao longo dessa temporada. À minha direita, o pastor André Vasconcelos, que é editor na Casa Publicadora Brasileira. O pastor André é um estudioso da Bíblia, doutorando em Antigo Testamento e é meu amigo. E eu estou feliz de ter você mais uma vez aqui. Fico muito feliz, muito grato pelo convite, pastor Vinícius, privilégio estar aqui mais uma semana participando deste momento de estudo tão precioso da Palavra de Deus. Legal, André, obrigado. E aqui à minha esquerda, o pastor Nilson Caetano, também meu amigo. O pastor Nilson também é doutorando em teologia pastoral, podemos chamar assim, não é? De missão. O pastor Nilson é um apaixonado pela missão, é um grande pastor, foi pastor de grandes igrejas no Brasil, hoje está pastoreando a igreja Encontro Vida, que é uma igreja especial que funciona dentro de um hospital, um grande hospital na cidade de Belém, Hospital Adventista, né? Ali. Nilson, que bom receber você, meu amigo, mais uma vez. Mais uma vez uma alegria, né, poder cumprimentar a todos aqui. O aprendizado está sendo grande e aproveito para mandar uma saudação especial para minha mãe, a Helena Caetano, que está lá no Acre, na cidade de Epitaciolândia, e também para as igrejas de Epitaciolândia e Brasileira, que foi onde eu cresci, onde eu fui batizado e tive a minha formação inicial. Muito legal, Nilson, muito obrigado. E também é grande honra receber o nosso grande amigo Jonatas, pastor Jonatas Leal, que é nosso reitor, né? O reitor é o líder geral dos seminários adventistas em toda a América do Sul. Nós temos quantos seminários, Jonatas? São 8. 8? 4 no Brasil e 4 fora do Brasil. Um time grande de professores de teologia são coordenados aqui pela atividade do pastor Jonatas. E é muito legal ter você aqui, que é um grande amigo e tem contribuído muito com a nossa conversa. Muito obrigado, meu amigo. O privilégio é todo meu. Tem sido uma alegria realmente muito grande estar com vocês nessa temporada aqui. Ora para nós, pastor. Claro. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. E agora estamos com a tua palavra dentro de nós, aberta. E mais uma vez, te pedimos que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, dirija a nossa discussão aqui e que juntos possamos crescer segundo a estatura de Cristo, e nos tornar mais semelhantes a Ele, à medida que o contemplamos nas páginas das Escrituras. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título da lição dessa semana, né, o título do programa Lições da Bíblia de hoje, né, é O Verdadeiro Josué. E esse título já nos revela alguma coisa, né? De que o personagem Josué, como também o seu livro, os relatos dele, apontam para uma realidade superior
não é? O livro de Hebreus nos ajuda a entender essas realidades do Antigo Testamento, apontando para uma realidade superior. Mas aqui, pastor Jonas, eu queria que você nos ajudasse a entender como se dão essas representações. Na teologia, a gente sabe que isso se chama de tipologia, né? Detalhe um pouquinho para a gente isso daí. Claro. É importante entender que quando a lição fala aqui, e nós estamos estudando esse tema, o verdadeiro Josué, não existe o falso Josué, né? Existe Josué e o verdadeiro Josué, né? Aquele que transcende a figura histórica, né, do personagem que a gente está estudando em vários momentos ao longo dessa temporada. De fato, tipologia basicamente é o estudo de pessoas, eventos e instituições, né, que Deus projetou divinamente para prefigurar, né, seus cumprimentos no fim dos tempos. Então, basicamente, Deus guiou a história de uma tal maneira que as pessoas pudessem reconhecer esses padrões na história e pudessem entender que Deus é tanto soberano sobre a história e também é consistente na maneira como ele lida, né, com os seus filhos, com o seu povo, né? Então, Deus guiou eventos, ele escolheu indivíduos, ele estabeleceu instituições. Apenas um exemplo aqui rápido, um evento, né? Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo é um exemplo de um evento tipológico, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais, aprofundar isso ao longo da semana. Uma pessoa, Davi, né? É outro exemplo, né, de uma pessoa que é tipológica. A vida dele aponta para o filho de Davi, né? Como o próprio Jesus é conhecido e é chamado no Novo Testamento, né? Os animais sacrificados também no contexto do tabernáculo, que apontavam para o sacrifício de Jesus. Né? E aí eu penso nas instituições, né? A instituição, por exemplo, da Páscoa, né? É uma instituição, né? E ela apontava, né? Aquele cordeiro morto na Páscoa apontava também para o Cordeiro de Deus, né? Então, quando a gente olha essa definição, a gente consegue extrair pelo menos 4 critérios. Porque um dos grandes perigos quando nós estudamos tipologia é impor ao texto uma coisa que não está no texto. Esse é um perigo hermenêutico, né, de interpretação que nós podemos correr. Então, esses 4 critérios eu mencionaria rapidamente. Primeiro, a tipologia histórica, né? Você nunca vai ouvir, não há nenhuma parábola, nenhum exemplo, né, que seja tipológico. Sempre há um elemento histórico. Ou seja, alguma coisa que realmente existiu e aconteceu. Aconteceu, né? exatamente. Isso vai apontar para uma realidade superior. Exatamente. Não uma ilustração, uma historinha que Jesus tenha contado, que é importante, mas não é tipológico. Não é tipológico. Então, tipologia está enraizada na história. A gente pensando nesses exemplos, o Êxodo de fato aconteceu, Davi existiu, né? E a Páscoa também nós sabemos que foi instituída, né? Esse seria o primeiro critério. O segundo critério seriam as correspondências legítimas. O que seriam as correspondências legítimas? Seriam as analogias, né? Os paralelos que existem. Agora, esse é um ponto importante para a gente salientar, que essas correspondências, esses paralelos, não podem ser coincidências aleatórias, né? Tem que ser, né, correspondências intencionais, né? A gente hoje tem até uma palavra que a gente usa, o perigo da paralelomania. Né? A paralelomania é uma doença hermenêutica, né? É você encontrar paralelos aonde eles não existem, né? Algumas pessoas ao longo da história, por exemplo, tentaram encontrar paralelos, né, entre as camadas da tenda do encontro, do santuário, né, com realidades que se cumpriram em Cristo, né? Coisas absurdas, pedras de Davi, né? Então não existe o paralelo precisa ser legítimo, né? E eu acho que nesse ponto o bom senso é sempre uma boa ferramenta que a gente deve usar e prestar atenção nas escrituras, né? O que as escrituras realmente falam sobre isso. Um outro critério seria a prefiguração, porque dentro da definição de tipologia, a gente percebe que ela é profecia, né? Então precisa haver um elemento profético nessa profecia, né? Então Davi, a gente vê isso de modo claro, Moisés, né? Já no Antigo Testamento, esses padrões tipológicos, eles podiam ser identificados como apontando para além deles mesmos, né? Então isso é um critério importante. E finalmente o último critério é a intensificação, né? O tipo
né? A gente chama de tipo e antítipo, né? Então, pensando aqui Que no seria caso... o original e a cópia, ou o símbolo e a realidade. E a realidade, exatamente. Então, você tem o Josué como um tipo, e o antítipo é a realidade, a sombra e a realidade, né? E Jesus, como nós vamos estudar durante a semana. Então, sempre há essa intensificação. Pensando nos exemplos, no exemplo de Davi, Davi é um homem, né? Mortal como qualquer um. Agora, Jesus é o filho de Deus. Então, essa intensificação sempre existe. Por que esses critérios são importantes? Esses critérios são importantes para a gente conseguir diferenciar muito bem tipologia de alegoria. Né? Porque alegoria é você esvaziar ou desconsiderar completamente, né, o significado original de um texto, né, independente da intenção do autor, quer seja divino ou humano, a gente não separa, né, essa intenção, e dar um texto que o autor não pensou para aquilo. Né? Nós não praticamos isso, né? Nós não praticamos alegoria, mas sim tipologia. E tipologia é praticada quando esses critérios são levados a sério. Poxa, que aula, que coisa bacana. Então, você que está acompanhando aqui o programa Lições da Bíblia hoje, está vendo como se deve estudar a Bíblia, né? A partir da tipologia, você consegue entender bastante coisa da Bíblia, mas cuidado para não ver tipologia em tudo, né? Exatamente. A Bíblia, ela pode ser explicada de várias maneiras. O pastor Jonatas comentou aqui a alegoria, eu acho que vale talvez ampliar um pouco o que é isso para o nosso público, né? Durante muito tempo, a igreja, muitos pais da igreja, foram os primeiros cristãos a escreverem, ou mesmo a igreja no seu período medieval, com a sua abordagem de interpretação, né, chamada quadriga medieval, que buscava um significado histórico, um significado espiritual, um significado moral e um significado escatológico, né? Então eles pegavam um texto e atribuíam várias camadas de interpretação para aquele mesmo texto. Então, uma alegoria, um exemplo para deixar bem claro, né? É alguém, por exemplo, vai pregar na sua igreja, pega a história de Davi e vai falar das virtudes de Davi e fala que cada uma das pedrinhas de Davi representava uma virtude, a coragem, a inteligência de Davi, a força de Davi, ou seja, não há nada no texto que indique que isso seja real. Isso é alegoria, é você atribuir um significado ao texto, desconsiderando o contexto dele, o contexto histórico. E quando a gente busca uma interpretação no texto, essa interpretação ela tem que ter critérios, como o pastor Jonatas mencionou, e o Novo Testamento ele vai mencionar alguns desses critérios, algumas palavras-chave que revelam quais são esses paralelos que os autores do Novo Testamento estão fazendo com o texto do Antigo Testamento. Talvez alguns dos nossos telespectadores possam pensar, mas essa não é uma discussão um pouco técnica? Eu diria o seguinte, de fato, ela tem um componente técnico, teológico, hermenêutico, no sentido de interpretação da Bíblia, mas ela é muito importante, porque é a partir dessas ferramentas corretas que você conhece o texto bíblico e descobre a verdade. Se você usa ferramentas equivocadas ou usa maneiras como a alegoria que você mencionou para interpretar o texto, você está arriscando de não saber exatamente o que o texto está dizendo. E ao fazer isso, você pode incorrer em erro, acreditar numa mentira que não está colocada no texto. Né? Nesse cenário entra até o texto-chave aqui da lição da Escola Sabatina, né? 1 Coríntios 10:11, que é o texto para memorizar. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, estamos falando de paralelismos, né, de tipologia, símbolos do Antigo Testamento que apontam para uma realidade maior. Então, no livro de Josué, a gente vai encontrar vários desses símbolos. O livro de Josué não é apenas sobre a conquista de territórios, por exemplo, mas sobre a revelação do Deus que cumpre as suas promessas. E quando a gente olha para a conquista da terra de Canaã, Canaã não é um simples pedaço de terra, mas é um símbolo que aponta para a nova Canaã, para a Canaã celestial também. Então, quando a gente vê Josué não é apenas um guerreiro do Senhor, um líder do Senhor, ele também é um símbolo que aponta para Cristo. Então, nós vamos ver vários desses paralelos. Tem até uma frase no livro Patriarcas e Profetas que diz assim, ó, assim como Josué guiou os filhos de Israel à posse da terra prometida, assim também Cristo guiará o seu povo à pátria celestial. Então, Josué apresenta em si uma realidade muito superior que culmina em Cristo e, no final, na igreja indo para a nova Canaã. Né? Interessante, pastor Nilson, esse texto que você mencionou de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que é o nosso verso para memorizar,
traz a palavra exemplo. No grego, aqui nós temos o termo typos ou típicos, que são palavras que já revelam que o texto está propondo um paralelo. E 1 Coríntios, capítulo 10, nós vemos Paulo fazendo isso algumas vezes. Por exemplo, versículo 4 diz: "E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo." Então está relacionando a pedra no contexto do Êxodo com a figura de Jesus. Aqui a pedra apontava para Jesus. Nesse caso, você tem um autor bíblico inspirado falando que um fato, ou um artefato, né, um objeto, uma pedra, simbolizava Cristo. Isso é aceito naturalmente como uma tipologia. O que não pode fazer é o que você estava mencionando no seu exemplo anterior. Exatamente. Né? As pedras de Davi, agora não, essas pedras são virtudes. A Bíblia não diz isso. Né? Aqui nós encontramos a própria Bíblia dizendo que a pedra representa Cristo. Isso é super importante, né? Porque por muitos anos, durante a Idade Média, a interpretação esteve na mão da igreja. Né? A igreja dizia qual era a interpretação da Bíblia. Uhum. Depois... A igreja dominante da época. Né? Depois, a Bíblia agora está acessível a todos, né? O movimento de reforma, enfim. Mas agora que a Bíblia está na minha mão, como eu tenho, né, a certeza realmente que eu estou, né, interpretando a Bíblia de maneira adequada? Não, de modo algum, diminuímos aqui o papel do Espírito Santo. Claro. Né? Mas o papel do Espírito Santo, ele deve ser aliado com o nosso esforço, a nossa dedicação para a parte humana, né? Senão Deus não tinha inspirado um livro. Ele poderia falar independentemente com cada um, né? E cada um teria a sua revelação como um profeta. Mas não é o caso, porque Deus inspirou um livro onde as pessoas leem e o entendimento não é automático, né? Exato. Então nós precisamos levar em conta isso. Eu peguei uma citação do Timothy Keller e ele diz que se Canaã foi apenas um pedaço de terra, o sonho de Deus seria pequeno demais. Mas Canaã era o ensaio de um descanso eterno que só Cristo poderia dar. Muito bom. Então, nesse contexto aqui, a vida cristã ela é uma travessia, uma aplicação prática, né, que a gente pode fazer. Assim como Israel precisou confiar em Deus para atravessar o Jordão, para atravessar o Mar Vermelho e enfrentar muralhas intransponíveis, o cristão hoje também precisa confiar em Deus para atravessar as tempestades que estamos vivendo hoje. Claro. Não é tanto no contexto social, político, cultural, mas também na nossa vida pessoal, né? Então, Cristo é esse que lidera a igreja e também a mim como discípulo até a Canaã Celestial. Porque recorrentemente vamos ver o texto bíblico usar a experiência do Êxodo e da travessia pelo deserto como metáfora, representação de uma realidade espiritual, né? Sim. Tem várias palavras no Novo Testamento que propõem essa comparação. A gente viu aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o termo exemplo. A gente vê também aqui no versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Está falando ainda da jornada do povo no contexto do êxodo, né, de Israel. Quando a gente vai, por exemplo, para Romanos capítulo 5, versículo 14, olha que interessante. Entretanto, reinou morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão, segundo Paulo em Romanos, era um tipo de um segundo Adão. Que viria para vencer onde o primeiro Adão falhou. Ou seja, o primeiro homem representava o maior homem que já existiu na Terra, que era Jesus. Então, aqui o texto propõe uma relação. Exatamente. O autor inspirado tem autoridade para propor essa relação. Então, a Bíblia faz essa mesma... Ela faz esse trabalho para nós, de nos dizer o que ela significa, né? Então a gente pode recorrer a ela para ter sabedoria. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, curta o show do intervalo da Novo Tempo com essas mensagens lindas, que a gente volta já já. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Falando em Palavra de Deus, ela é preciosa, não é? E ela revela o plano da salvação. E eu tive o privilégio de escrever esta revista, intitulada Céu ou Inferno, para apresentar a doutrina da salvação tal como ela está registrada nas Escrituras. Então, aqui aparecem temas muito importantes para você
conhecer mais sobre esse tema lindo, que é o tema central da Bíblia, né? Por exemplo, a salvação resolve o problema do pecado. Então, o primeiro capítulo aqui vai abordar esse assunto do pecado. A salvação apresenta Jesus nos substituindo. Então, tem uma teologia da substituição penal, que é explicada aqui detalhadamente nessa revista. Não é? A salvação tem um processo, uma mecânica explicada na Bíblia. Ela é em Cristo, mas Cristo divide isso em fases, como a justificação pela fé, a santificação pela fé e a glorificação. Você vai encontrar tudo isso aqui. A fé é muito importante, né, como participação humana. A fé vem de Deus, mas é a nossa resposta. Também vai explicar o que é fé aqui. Vai nos mostrar como o grande conflito revela a doutrina da salvação e o santuário de Deus como esse local em que Deus administra a história da salvação. Olha, não é porque eu escrevi não, mas a revista está muito bonita, está muito especial e eu queria que você tivesse essa revista na sua casa. Então faz o seguinte, peça agora a revista Céu ou Inferno pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12 982 44 4449 e você vai receber essa revista especial sem custo nenhum como oferecimento dos Anjos da Esperança. Pastor André, vamos continuar contigo aqui. Nós estamos conversando sobre tipologia, né, que são representações do Antigo Testamento apontando para realidades superiores em Cristo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, como nós mencionávamos no bloco anterior, existem algumas palavras-chave, como nós vimos, exemplo ou prefigurar, no caso de Adão, prefigurando o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E existem outras palavras que revelam. Por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 5, fala de figura e sombra, os quais, falando dos sacerdotes, ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Olha que interessante, você tem o termo figura, o termo sombra, e aqui há uma citação de Êxodo capítulo 25, versículos 8, versículo 9, dizendo que aquilo que foi mostrado para Moisés era um modelo, uma representação do santuário celestial, ou seja, Moisés já teria, não é, pastor Jonas, como você mencionou, talvez uma ideia de que ele estava vendo algo que ele deveria fazer que era além, que representava algo que ia além. Então, está em Êxodo, capítulo 25, 8 e 9, de forma embrionária, a ideia de que aquilo que ele estava fazendo representava algo futuro. E aqui nós estamos vendo o outro lado, o livro de Hebreus dizendo que, de fato, que o tabernáculo terrestre representava o que acontecia no santuário celestial. É por isso que Hebreus, capítulo 9, versículo 24, vai usar de novo essa expressão figura, que aqui no grego é antítipos, dizendo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, o tabernáculo terrestre apontava, era um tipo do tabernáculo celestial, o santuário celestial. Era uma figura. É a sombra encontrando a realidade. É a fotografia e a pessoa. Né? Exatamente. Os sacerdotes ministravam representando, era uma sombra do verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, não no santuário feito por mãos humanas, mas no santuário celestial no qual Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra. É evidente que, apenas uma observação breve, embora o tipo pudesse ser identificado já no seu contexto original, a fotografia é muito diferente do ao vivo, né? Você tem uma paisagem muito bonita, você tira uma foto, é fantástico, mas é muito diferente quando você olha realmente com seus próprios olhos, né? E eu acho que o tipo também, né, tem essa característica. Então, quando Jesus veio, agora nós podemos, a partir da pessoa de Jesus, olhar com mais clareza para o Antigo Testamento e perceber algumas coisas que nós não tínhamos percebido antes. Eu acho que isso é importante. Isso não significa que essas coisas não estavam lá, mas que agora, a partir de Cristo, eu consigo enxergar de maneira mais clara. Uma observação também rápida, pastor Nilson, é a seguinte, muito importante. Isso nos ajuda a ler com carinho e atenção e respeito devido ao Antigo Testamento. Exatamente. Porque ao invés de você negar o Antigo Testamento, você vai lê-lo sob as lentes da realidade superior que ele aponta. Não é que aquilo está passado, é que aquilo existiu
para nos apontar para a realidade superior que nós estamos vivendo agora em Cristo. Eu acho que é importante esclarecer aqui o que o pastor, né, Jonatas colocou, acho que deixar bem claro para os nossos amigos que estão nos acompanhando que os autores do Novo Testamento não foram arbitrários ao interpretar aqueles eventos, pessoas ou instituições do Antigo Testamento de forma tipológica. Eles não impuseram isso ao Eles texto. não impuseram. Isso já estava lá, de forma O embrionária. exemplo de Moisés que você citou é um caso, né? Exatamente. O que acontece é você ter uma compreensão maior depois. Então, fala-se no meio cristão de uma ideia chamada de sensus plenio, né? Ou sensus plenio. A ideia de que o autor do Novo Testamento, ele vai aprofundar o significado que estava no Antigo Testamento. Só que isso é importante deixar claro que existem critérios. Esse significado que o autor vai aprofundar, ele já está presente no Antigo Testamento. Ok. Ele não pode simplesmente tomar um texto do Antigo Testamento e dar qualquer interpretação arbitrária para esse texto. Ele já tem que estar originalmente ali. E ele vai, então, dar esse sentido pleno, no sentido que ele vai aprofundar, ampliar, esclarecer algo que já estava presente desde o começo. Muito bom. Pegando um embalo no que o pastor Vinícius falou sobre o Antigo Testamento, alguns cristãos chegam a acreditar que o Antigo Testamento passou e que agora o foco é só no Novo, na Nova Aliança e tudo mais, mas Romanos capítulo 15, por exemplo, verso 4, diz que tudo quanto, pois, estava escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, toda a Escritura é útil e inspirada por Deus. E aqui falando do Antigo Testamento, Exatamente, especificamente. o foco no Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus Claro. lia, né? Então, a tipologia bíblica, como o pastor Jonatas já explicou de maneira bem didática, ela é a forma como Deus usou pessoas, eventos, instituições do Antigo Testamento como sombras para apontar a Cristo. E aí, nesse cenário, se destaca Davi. Davi é um tipo de Cristo. Eu lembro quando no Novo Testamento, o cego de Jericó, né, ele gritava bem alto, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os líderes religiosos, as pessoas tentavam silenciá-lo, a Bíblia diz. Porque possivelmente o título messiânico exaltado por Bartimeu, que foi o único curado que exalta esse título, incomodasse as pessoas que não queriam que Jesus fosse exaltado como o Messias. Né? Então, Davi ele é esse tipo perfeito. Por exemplo, aqui, ó, Salmo 22, versículo 1 diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, Davi, no Salmo 22, 1000 anos aproximadamente, né, antes de Cristo, ele está falando frases que Jesus disse lá na cruz. O verso 7, por exemplo, ele é bem enfático, né? Caçoam de mim todos os que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça, como o Novo Testamento vai dizer, meneiam a cabeça, né? Então, Davi é um tipo de Cristo, Davi é um tipo e Cristo é o antítipo, né? Aquela ideia da foto e da pessoa ao vivo. É sobre isso. É verdade. Muito bom. Interessante que Mateus, quando a gente pensa nessa associação de Jesus como filho de Davi, tem um texto que eu acho bem interessante. Veja, a tipologia é um recurso bíblico. Existem outros recursos, como um que foi usado de forma muito descontextualizada durante a Idade Média, que é a questão da gematria, ou seja, a ideia de que as palavras da Bíblia têm um valor numérico, né? O hebraico usa as suas letras para representar números também. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, a gente vai ver que ele é apresentado no começo como filho de Davi, filho de Abraão, e aqui há 14 gerações, desde Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio de Babilônia e 14 desde o exílio até Jesus. Só que alguns nomes são omitidos para dar 14, 14, 14. Por quê? Porque o autor, utilizando desse recurso bíblico, que a gente não deve fazer isso, mas o autor, como um recurso de retórica, ele utiliza, ou seja, a gente não tem que sair buscando o valor numérico das palavras, mas o autor usou isso como um recurso literário e ele pega o valor numérico de Davi. As 3 letras em hebraico de Davi, que é um Dalet, um Vav, um Dalet, somam 14. E 14, então, é o número que identifica aqui a descendência de Davi. Jesus é apresentado como filho de Davi, o que é reforçado pelo numeral 14. Então, esse é um recurso que o autor utilizou. A gente vê isso em outros lugares da Bíblia também, que os autores utilizam, por exemplo, no livro de Eclesiastes, a palavra Hevel soma 37, que é vaidade, e ela ocorre 37 vezes no livro de Eclesiastes. Então, esse é um recurso que o autor bíblico ele utiliza para defender o seu argumento. Então dá para aprender matemática na Bíblia também, né? Dá para aprender.
Muito bom. Interessante. Ainda falando um pouquinho sobre Davi, né? O trono de Davi foi limitado, mas o trono de Cristo é eterno. E eu separei aqui um trecho do Desejar Todas as Nações que diz assim, ó: todo o sistema do judaísmo foi uma profecia compacta do Evangelho, uma apresentação em que estavam contidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, essa ideia, né, do tipo e do antítipo, né? E, por incrível que pareça, o Max Lucado tem uma citação, ele é um autor mais devocional e tudo, mas olha o que ele diz aqui: o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a luz. E a luz sempre revela o que a sombra aponta para Cristo, né? Então, os símbolos do Antigo Testamento apontando, convergindo para Jesus, né? Eu poderia acrescentar, a lição, o guia de estudo, né? Ele trouxe alguns exemplos, né? Israel, o Êxodo, o Santuário. Eu poderia aqui acrescentar um que não está na lição, né? Também, mas que eu acho muito interessante e ilustra muito bem essa questão da tipologia, que é o exemplo de Elias, né? Em Mateus capítulo 17, verso 10, os discípulos perguntam a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha? Então veja, antes de Jesus já havia uma compreensão que Elias voltaria, né? Isso fica claro a partir de Malaquias, né? A promessa, né, do Elias vindouro. Então, verso 11, Jesus responde: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Há uma tensão aqui entre o passado, o futuro e o presente, né, e o passado. Jesus fala, Elias virá, mas depois ele diz, não, na verdade ele já veio, né? E fizeram com ele tudo o que quiseram. Em o mesmo texto, o texto paralelo em Marcos, vai dizer, fizeram tudo o que quiseram de acordo com as Escrituras. Então, esse é um ponto importante. Assim também o filho do homem irá sofrer nas mãos dele. Então, esse texto esclarece muito bem que Elias, esse personagem lá no Antigo Testamento, ele também tem, né, um verdadeiro Elias, né? Ele fala a mais, né, dele, do que ele mesmo, né? Fala além dele mesmo. Então você tem João Batista como cumprimento de Elias, o primeiro Elias. Você tem a igreja como o segundo Elias, né? Se você vai para Apocalipse capítulo 11, você vê as testemunhas, uma delas sendo descrita, né, como Elias. Quando você vai para a grande batalha do Armagedon, você vê esses temas novamente aparecendo, né? Aonde no final do tempo Deus chama um povo também, né? O Elias escatológico, né? Para terminar a pregação do evangelho, preparando o caminho para a vinda do Senhor. E a igreja vai ao deserto 3 anos e meio também, né? É perseguida por uma mulher. Perseguida por uma mulher. Jezabel, na história de Elias. Então tem essas conexões mesmo. Eu queria resgatar uma fala do pastor André, que eu achei bem interessante, quando ele menciona que você não deve atribuir tipologia, foi o pastor Jonas, tipologia, por exemplo, as 5 pedras que Davi usou para derrotar Golias e tal. Nós acabamos com o sermão de algumas pessoas aí agora, hein? O que vamos fazer agora, Nilson? Pois é, e agora, hein? E agora? E aí eu resgatei uma passagem do Tratado de Teologia Adventista na página 75, que diz assim, ó: visto que a Escritura possui um único autor divino, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas aí entre essa parte devem estar em harmonia com a totalidade do que as Escrituras ensinam sobre esse determinado assunto. E uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, ó: o Antigo Testamento é a sala iluminada por velas. O Novo Testamento é a mesma sala quando as janelas se abrem e a luz do sol entra. Muito bom, Né? muito fantástico, bom. né? A frase ilustra exatamente essa ideia do tipo e do E antítipo. tanto esse exemplo quanto o do Max Lucado que você deu anteriormente recorrem a uma linguagem bíblica, né? Sombra e realidade, né? Então a sombra, a realidade é a luz, né? Que invade, né? Nesse contexto, é importante enfatizar, né, realmente o valor do Antigo Testamento, né? Quando os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús se encontram com Jesus, né? Em Lucas capítulo 24, verso 25, Jesus lhes diz, né? Lucas capítulo 24, verso 25. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Então, esse alerta de Jesus, essa repreensão de Jesus só faz sentido se os profetas do Antigo Testamento pudessem ter sido interpretados por eles de maneira correta. Então, esse é um ponto muito importante nesse diálogo com Jesus, né? Então, os profetas falaram de Jesus, eles deveriam ter reconhecido, mas não reconheceram, né?
Porque, claro que interpretação bíblica é mais do que uma ciência, né? É um exercício espiritual, Claro. né? Nós precisamos estar preparados espiritualmente para interpretar a Bíblia de maneira correta. E esse não foi o caso deles, né? No verso 26 ele continua: não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, aqui Jesus, de modo claro, né, mostra que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, né? Então, essa dicotomia entre o Jesus no Antigo e no Novo Testamento, ou Jesus está só no Novo Testamento, não é sustentável. O próprio Cristo disse que o Antigo Testamento falava dele. Agora, puxando um fio aqui do que o pastor Jonatas falou, que a interpretação não é apenas uma interpretação, não depende apenas das ferramentas, mas é algo espiritual. É interessante porque nós vemos aqui no versículo 32 que primeiro Jesus abriu as escrituras para eles, o verbo dianoigo. E em resposta à abertura das escrituras, quando eles têm um encontro com Jesus e veem Jesus dando graças, os olhos deles se abrem, é o mesmo verbo dianoigo. Então, como começa a experiência com Jesus? Com a abertura das escrituras. Depois você tem um encontro com Jesus. E quando a palavra escrita se torna uma palavra viva na sua vida, nesse contexto, então, os seus olhos se abrem. E o coração ardia, né? Falo, o coração ardia, os olhos se abrem nesse sentido. Fazendo já uma ponte para Josué, né? Josué, ele é esse tipo de Cristo que aponta para uma realidade superior. Então, Deus suscitará um profeta no meio de ti que vai ser muito superior, muito maior, né? Muito legal. A conversa aqui está muito, muito especial, a gente está aprendendo coisas muito lindas, né? Abrindo a Bíblia, nós abrimos os olhos para enxergar Jesus. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. E uma gratidão especial a você que é anjo da esperança, não é? Você que ajuda a manter a Novo Tempo no ar. A Novo Tempo é uma agência evangelizadora. Nós existimos aqui para pregar a palavra de Deus. Por isso que você vai perceber que nos intervalos dos programas não há comercial. Você percebeu isso? Não há anunciantes aqui na Novo Tempo. Por que isso? Porque nós entendemos que todo o nosso tempo aqui deve ser usado para a pregação do Evangelho. Mas você sabe que as emissoras de televisão, elas vendem os intervalos comerciais às empresas para fazerem anúncios e é daí que elas tiram a receita para manter a emissora no ar, para pagar seus funcionários e manter as coisas funcionando. A Novo Tempo não tem isso. Por quê? Repito, para pregar o Evangelho exclusivamente. É por isso que nós temos o programa Anjos da Esperança, que nós convidamos as pessoas a participarem da missão da Novo Tempo, a nos ajudarem a manter a Novo Tempo no ar. Então, quando você envia um recurso aqui para Novo Tempo, e pode ser o recurso que você puder enviar, né? Nós não estipulamos valor aqui, você faz aquilo que você pode. Cada um doa conforme está no seu coração. Nós mantemos essa instituição viva, atuando e alcançando cada vez mais pessoas. Então, agradeço você por participar desse projeto e eu convido você que eventualmente não é um anjo da esperança ainda a conhecer esse projeto e participar para alavancar essa missão para que mais pessoas conheçam Jesus. Então, faz o seguinte, se você ainda não é anjo, entre em contato com o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, manda uma mensagem especial que a nossa equipe vai entrar em contato com você com muito carinho, ajudando você a participar também desse projeto especial. Pastor Jonatas, vamos continuar conversando sobre Josué, agora que é o tema da lição do trimestre, não é? E ele também é um tipo, né? Uma representação de Jesus Cristo. Muito bem, eu acho que agora seria interessante a gente ver se Josué passa no teste, né, dos critérios de tipologia, porque nós iniciamos, né, no primeiro bloco falando desses critérios a partir dessa definição que não surge da cabeça de nenhum erudito, né, mas que vem do próprio texto bíblico, né, como o pastor André leu ali vários textos onde a palavra tipo, sombra, né, aparece. Em primeiro lugar, Josué é histórico? Sim, né, sem dúvida. O Novo Testamento trata Josué como uma figura histórica, alguém que realmente existiu, que conduziu Israel para a terra prometida, né? Então, o primeiro teste, Josué passou. O segundo teste, e aqui não há uma ordem específica, né? Nós poderíamos dizer
que é o teste da correspondência. Há correspondências que são legítimas? E de fato é. O nosso guia mencionou algumas, né? Os 40 anos no deserto são 40 dias no deserto para Cristo, né? Assim como Josué passou o Jordão, Jesus também passou o Jordão na sua experiência de batismo. Mas mais interessante ainda é o nome, né? O nome de Josué, né? Que embora nós tenhamos Josué e Yehoshua, né, sendo traduzido como Josué, no caso do Antigo Testamento, mas na verdade é o mesmo nome para Cristo. Aí você poderia pensar assim, não, mas é só uma coincidência, né? Mas não parece ser o caso. Josué e Jesus é o mesmo nome. É o mesmo nome, né? E por que não é coincidência, né? Primeiro, porque é a primeira vez que há um nome teofórico na Bíblia. Né? Lembra que o pastor Daniel falou do nome teofórico, que é aquele que tem esse elemento divino, né? Então, Daniel, né, é o elemento teofórico. Deus é o meu juiz. Os nomes que terminam com as, né? Yas, né? Então, Zacarias, né? Então, você tem Iá, o nome teofórico de Iavé, né? Então, é a primeira vez no cânon bíblico que você tem um nome, né, com esse adjetivo, esse elemento teofórico, né? E em segundo lugar, Josué não é um nome que ele nasceu. Na verdade, o nome de Josué é Oséias, né? Então, ele é Oséias, filho de Num, né? E Oséias significa salvação. Quem dá esse nome para Josué é Moisés, né? Então, Moisés, provavelmente orientado por Deus, dá o nome de Oséias a Josué, né, a Oséias. E agora, Josué significa o Senhor é a salvação, né? Então, não parece ser apenas uma coincidência, né, os dois terem o mesmo nome, né? Terceiro é a intensificação, e não há dúvida. Enquanto Josué, terceiro critério, né? Enquanto Josué, ele conduziu Israel para a terra prometida, Jesus agora conduz a sua igreja, conduz o seu povo para a Canaã celestial. Então há uma intensificação, né, de Josué para Cristo. E a última, né, seria a prefiguração, que eu acho que o pastor André pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ou seja, já no Antigo Testamento, será que já no Antigo Testamento você tem algum elemento que aponte, né, Josué como uma figura profética? Seria o último. A gente tem âncoras, né? Âncoras bíblicas, como eu tenho falado aqui dos termos, né? A gente vê no relato, por exemplo, do Êxodo, comparando com o relato de Números, um paralelo entre a figura de Josué e a figura do anjo do Senhor, que é um ser divino, e a gente já mencionou aqui anteriormente que o anjo do Senhor, o comandante das hostes celestiais, o príncipe dos exércitos é Miguel, que é Jesus. Então, por exemplo, em Êxodo 23, é dito que Josué deveria ir adiante do povo. Já em Números 27:17 é o anjo do Senhor quem vai adiante. Em Deuteronômio 3:28 é dito para Josué passar adiante do povo. Em Deuteronômio 31:3 é dito para o anjo do Senhor passar adiante. Ou seja, a gente encontra evidência textual que conecte as ações de Josué com as do anjo do Senhor. De modo que, considerando tudo que o pastor Jonatas mencionou, nós temos aí uma relação tipológica. Apenas um detalhe do nome, né? Alguém pode perguntar, o nome de Jesus em hebraico não é Yeshua? Né? Yehoshua e Yeshua são o mesmo nome. Yehoshua é uma forma maior do nome e Yeshua uma forma menor. Assim como a Bíblia também tem para Jeremias Irmia ou Irmiahu. São as duas formas para se referir ao mesmo nome. Mas no grego, por exemplo, quando a gente vai para Hebreus 4:8, a gente vê uma referência a Josué sendo chamado de Jesus, que é o termo grego utilizado, o nome de Jesus. Traduzido como Jesus em português. Exatamente. Às vezes no Antigo Testamento aparece em algumas versões da Bíblia o nome Jesua. Jesua é uma variação de Josué, que significa literalmente Yeshua. Então, Josué, Jesua, Yehoshua, Yeshua é tudo a mesma coisa. Essa equivalência que você apresentou, muito interessante, do anjo do Senhor com Josué, né? Essas correspondências aí são significativas, especialmente à luz de Josué capítulo 5, que é o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor. Então ali o tipo e o antítipo se encontraram no mesmo lugar, né? Eu penso que nesse caso aí vale a pena trazer Hebreus capítulo 4, só uma leitura pontual,
Diz assim, ó, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras. É a intensificação que o Jonatas falou. Exatamente. Exatamente. Josué deu o descanso, mas não é o descanso completo. Tem um descanso que vai ser intensificado, que é superior, que é o descanso da Exatamente. nova terra. Nesse cenário, o verdadeiro Josué, no caso o antítipo, no caso Cristo, né? Como o pastor João já resumiu muito bem, a história de Josué deve ser vista nesse contexto da tipologia, né? Ele introduziu Israel na terra prometida, estabelecendo uma nova sociedade com base na aliança, e Cristo, isso era só uma sombra, porque Cristo, ele faz exatamente isso com a igreja, né, e com o povo de Deus, estabelecendo a nova terra, na nova Jerusalém, né? Então Josué deu um descanso incompleto, mas Jesus dá o descanso eterno para os seus filhos, né? Tem esse paralelo interessante. Eu acho que uma coisa importante também a salientar é o que a tipologia diz sobre Deus, né? E o que isso significa para mim pessoalmente hoje, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Deus ele é consistente na sua maneira de lidar com a sua igreja. Por isso, quando Paulo convida em Coríntios 10, né? Quando ele convida para que a gente olhe a história de Israel, eles devem servir de exemplo, né, para nós. Então, ao olhar para o passado, nós podemos enxergar as lutas daquele povo no passado e as lutas e as tentações que também nós estamos submetidos hoje. E a maneira como Deus lidou com eles no passado se torna um paradigma da maneira como Deus lida com a gente hoje. Eu acho que essa é uma das lições espirituais importantes sobre tipologia, né? E, em segundo lugar, Deus ele é soberano, né? Nada sai do controle de Deus. Deus ele guiou a história de uma maneira para que ela pudesse prefigurar as realidades trazidas por Cristo, né? Não só na profecia ele faz isso, mas no próprio desenvolvimento da história. E se Deus tem o controle da história, por que ele não terá também o controle da nossa vida, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele? O que você está dizendo, então, é que os autores do Novo Testamento, quando olharam para os fatos narrados no Antigo Testamento, não fizeram uma conexão aleatória. Ou seja, eles não acharam oportunistamente, pegaram aqueles exemplos e disseram, olha, isso aqui significa isso. O que você está dizendo é que a história do povo de Deus, especialmente os momentos que são descritos na Bíblia como tipológicos, foram escolhidos previamente por Deus na sua presciência para que eles apontassem para realidades futuras. É só pensar no exemplo de Moisés golpeando a rocha, né? Ele deveria apenas falar. Por quê? Porque a rocha era um símbolo. Então, quando ele desobedece a Deus, ele na verdade, ele está atrapalhando o propósito de Deus, que ele queria ensinar uma lição a partir daquele símbolo. E por isso que o pecado de Moisés torna-se tão grave, né? Eu acho que o seu exemplo é muito importante, porque isso nos ajuda a entender também que Deus conduz a história, mas ele também não predetermina as coisas, porque o ser humano também tem o livre-arbítrio. Veja, Moisés estava diante de uma representação tipológica, preparada por Deus para representar uma realidade superior e futura. Mas Moisés toma uma decisão errada, ou seja, ele tem o livre-arbítrio mesmo diante da direção que Deus tem nos momentos estratégicos da história. Acho que muito significativo esse exemplo, a gente entender essa tensão entre a soberania de Deus e a escolha humana, né? E o livre-arbítrio humano. E conhecer essa realidade futura vai nos trazer uma segurança na liderança de Cristo, na nossa entrega a Ele, né? O Desejar de Todas as Nações traz uma frase que eu acho fantástica, diz assim, o descanso a que Cristo chama é o descanso da alma em seu amor. Nele há perfeita paz, pois seu fardo é leve e o seu jugo é suave, né? Então, essa segurança, quando você estuda a Escritura, o títipo, o antítipo, toda essa simbologia, você vê se cumprindo, você vê todas as conexões, paralelismos, isso te dá segurança na liderança de Cristo e que Ele vai te levar para a terra da promessa, né? A Canaã celestial. Exatamente. Ele prometeu, Ele cumprirá, né? E a história, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, né? Está ali como exemplo, né? Para a gente pautar a nossa vida. Jesus e Josué e nós. Já estou chamando o homem de Jesus aqui, né? Vocês estão falando que ele representa, né? Exato. Hebreus capítulo 4, verso 11, vale a pena trazer à tona aqui.
Diz, procuremos, pois, entrar nesse descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Então, nesse caso, Josué, esse paralelo de Josué e nós, né? Qual a aplicação que a gente pode fazer para hoje? A tipologia de Josué não se cumpre apenas em Cristo, mas também se cumpre na igreja, né? Na comunidade, tanto no tempo de Cristo, como também a igreja dos últimos dias. E assim como Israel guerreou contra seus inimigos, a igreja também enfrenta batalhas espirituais. E para essas batalhas espirituais, nós vamos ler em Efésios 6, verso 11 e 12, que Paulo vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, contudo, a vitória, ela não vai depender da nossa força, mas da graça de Cristo e do revestimento dessa armadura de Cristo, né? E esse descanso que Josué conduziu o povo, que era provisório, e agora Jesus conduz de uma maneira definitiva, é o descanso original, né? É o descanso de Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 1, capítulo 2, né? Deus cria os seres humanos, tudo que existe, na verdade, né? No sexto dia, os seres humanos, e no sétimo dia, o que ele faz, né? Os coloca no seu descanso, né? Que da onde eles nunca deveriam ter saído, né? Mas Deus, respeitando o livre-arbítrio, né? Acabou respeitando a decisão deles também, levando a sério a decisão deles. Mas quando nós vamos para Jesus, em 1 Pedro capítulo 1, verso 4, eu acho que é um texto que valeria a pena, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Então esse para mim é um bom momento para a gente fechar a nossa discussão, porque essa é uma herança que, diferente de Josué, Cristo, o novo Josué, não pode ser destruída. Louvado seja o nome de Deus, porque Jesus Cristo está nos conduzindo para a nossa pátria superior. Ele é a realidade suprema revelada na Bíblia. Nós podemos crer que Jesus cumprirá as suas promessas em nossa vida. A certeza de que Jesus é o nosso Salvador, nosso libertador, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.